Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, sejam muito bem-vindos ao Tríduo Pascal, que começa com a celebração conhecida como Lava-Pés. Hoje, Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. São irmãos gêmeos, nasceram no mesmo dia. Quinta-feira Santa, 14 de abril de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, amar-vos acima de tudo é sempre perfeito. Multiplicai em nós a vossa graça e concedei aos que firmamos a nossa esperança na morte do vosso Filho, alcançarmos por sua ressurreição aqueles bens que na fé buscamos. Amém. João capítulo 13, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entrar em Jerusalém foi para Jesus um ato comparável a um triunfo, porque a sua passagem pelas ruas do interior foi acompanhada pelos aplausos da multidão que se aglomerava ao seu redor, homenageando com um balançar das palmeiras e oliveiras. E ao chão deitavam suas capas enquanto ele caminhava. Aplausos semelhantes de alegria e júbilo eram reservadas para generais do exército que retornavam de uma vitória após uma batalha difícil contra um povo inimigo, ou para imperadores e monarcas. Jesus é acolhido como aquele que triunfa, mostrando uma derrota aparente, que se mostra forte e imperiosa no que é comumente definido como fraqueza, e que mostra apenas uma arma para derrotar os adversários, a do amor. João nos diz que Jesus está jantando com os seus discípulos antes da festa da Páscoa. Os outros evangelistas a colocam no mesmo dia da Páscoa, e que em certo momento, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E como demonstração irrefutável deste sentimento para com eles, levanta-se da mesa, tira o manto
e começa a lavar os pés de cada um dos seus amigos. Geralmente, este ato era praticado pelos escravos. Eles faziam isso para os seus senhores, como dever obrigatório de obediência. Jesus se dá conta disso enquanto dá a conhecer aos seus discípulos que o verdadeiro serviço consiste na profundidade do amor e que esta é a única condição para a qual pode ser este amor eloquente. Lavar os pés é a expressão máxima de amor, porque envolve algo extraordinário e heróico, que diz respeito não a ocasiões especiais, mas à vida inteira, cotidiana. É por isso que esse gesto pode ser muito bem feito, basta a gente querer. Mas deve ser implementado sobretudo por aqueles que são considerados os maiores, aqueles que ocupam uma posição acima dos outros, são chamados a ser a manifestação do amor e não podem se negar ao serviço. O amor é o protagonista desta ceia, sobretudo porque no final dela, Jesus se entrega dando um prelúdio ao que está para acontecer na cruz. Ele pega o pão, dá graças e o distribui aos seus convidados, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado em sacrifício por vós. Na língua oriental, este é o meu corpo, equivale a este sou eu. E o convite de Jesus para comer o pão vivo descido do céu não é apenas metafórico, mas também real. Ele então pega a taça de vinho dizendo: este é o meu sangue. O sangue que logo em seguida terá que ser derramado por força quando os pregos da cruz lhe rasgarem seus membros, e graças ao qual todos podem encontrar a salvação na remissão de seus pecados. Em suma, o sangue derramado pela humanidade sem reservas, e da qual todos poderemos lucrar ainda nos séculos vindouros, ainda hoje, pois o sacrifício terá que ser reapresentado até que os séculos se consumam. Fazei isto em memória de mim. O amor sempre espontâneo e deliberado, portanto, impele Jesus não apenas a dar a sua vida por nós, mas a garantir que os benefícios do seu sacrifício na cruz possam ser perpetuados e que possamos contemplar a repetição do ato extremo do amor do Gólgota, momento em que nos reunimos para a celebração da Santa Ceia, da Eucaristia. Os judeus celebram com alegria a Páscoa do seu calendário de Nisan, termo etimologicamente que significa passar por cima, comemorando o fato de que o anjo exterminador, que agia nas casas de todos os egípcios que passavam, não matavam, encontrando as casas dos israelitas marcadas pelo sinal de sangue nas ombreiras. Jesus faz nos lembrar a sua Páscoa, que é igualmente sinônimo de passagem, no sentido de passar da morte para a vida. Na ressurreição de Jesus, haverá o triunfo da vida sobre a morte, mas antes haverá o sofrimento, a dor e a cruz. Por isso, para nós, que também enfrentamos tantas situações difíceis, nasce a esperança. O Cristo ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. E quando nos aderimos a Cristo, tudo na nossa vida passa a ser vocacionado à ressurreição. Que nessa noite da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, nesta noite do lava-pés, possamos nós também sentir nos nossos próprios pés as mãos de Jesus, servindo, amando e construindo em nós este reino de amor tão desejado por Ele. E hoje a igreja celebra Santa Liduína. Ela nasceu na Holanda em 1380 numa família humilde e caridosa. Ainda criança, recolhia alimentos e roupas para os pobres e doentes abandonados. Até os 15 anos, Liduína era uma menina como todas as demais. Porém, no convento daquele ano, sua vida mudou completamente. Com um grupo de amigos foi patinar no gelo. Em plena descida da montanha, um deles se chocou violentamente contra ela. Ficou quase morta, com muitas lesões graves. Apesar dos esforços, os médicos declararam que sua enfermidade não tinha cura
e que o tratamento seria inútil, só empobrecendo ainda mais a família. Ela ficaria presa na cama. Os anos se passaram e Liduína não melhorava, nem morria. Ficou a um passo do desespero total, quando chegou em seu socorro o padre João Pote. Com conversas serenas, o sacerdote lhe recordou que Deus poda a árvore para que ela produza mais frutos, e pendurou na frente da sua cama um crucifixo. Pediu que olhasse para ele e rezasse sempre. Liduína entendeu que do seu leito podia colaborar com a redenção, ofertando seu martírio para a salvação das pessoas, e disse ao padre que gostaria de receber um sinal que confirmasse ser este o seu caminho. Diz a história que neste momento Liduína ficou iluminada por uma hóstia consagrada que apareceu na sua fronte. Liduína nunca mais pediu que Deus lhe aliviasse os sofrimentos, mas que lhe desse amor para sofrer pela conversão dos pecadores. Do seu leito de enferma, ela recebeu de Deus o dom da profecia e da cura pela oração dos enfermos. Após 12 anos de enfermidade, também começou a ter êxtases espirituais, recebendo mensagens de Deus e da Virgem Maria. Liduína só se alimentava da Sagrada Eucaristia e das orações. Sua enfermidade a impossibilitava de comer e de beber, e nada podia explicar tal prodígio. Nos últimos 7 meses de vida, seu sofrimento foi terrível. No dia 14 de abril de 1433, após a Páscoa, Liduína morreu serena e em paz. Ao padre e ao médico que a assistiam, pediu que fizessem de sua casa um hospital para os pobres e abandonados de doenças incuráveis. E assim foi feito. Os devotos a consideram padroeira dos doentes incuráveis. Também é padroeira dos patinadores. Deus, Pai de bondade, perdoe-nos pela nossa fraqueza e desespero nos momentos de dor. Concedei-nos pelas preces de Santa Liduína, que soube manter a serenidade durante a sua enfermidade, a paciência para enfrentar com coragem e paz as dores e as tristezas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santa Liduína, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa Quinta Santa. Até amanhã.